Hoje vamos falar sobre um dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos, o cemitério Bachelor's Grove, ou Bosque dos Solteiros em bom português. As lendas que cercam esse lugar vão desde aparições fantasmagóricas como a Madonna de branco e até histórias de rituais satânicos. Além do local também ter sido usado como ponto de desova para mafiosos como o lendário Al Capone. Vamos conhecer essa história juntos? Eu vou chamar a vinheta e nós já começamos. Olá meus amores, eu sou a Van Farias e sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Como sempre, gente, eu peço todas aquelas coisas no início do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa aquele like amigo, que é super importante pra mim, tá bom? Caso depois vocês não gostem, vocês deixam um dislike e tá tudo certo, vocês vão estar interagindo comigo da mesma forma. Aproveita, gente, me segue no meu Instagram, porque por lá eu sempre vou avisar vocês tudo que vai rolar aqui no canal com muita antecedência, além de rolar também de vez em quando algumas novidades que eu tô preparando para vocês, beleza? Sem muitas delongas, vamos ao vídeo. O pequeno cemitério abandonado Bachelor's Grove localiza-se nos limites da reserva florestal Ruby Woods, Illinois, Chicago. Ele é o cemitério mais antigo de todo o condado de Cook. A terra ao redor do cemitério foi originalmente colonizada por colonos ingleses que se mudaram para a área vindos da Nova Inglaterra, incluindo Stephen Rexford, por volta de 1833. Os historiadores não têm certeza da origem do nome Bachelor's Grove. Uma família chamada Batchelder era conhecida por viver na área em 1845, o que é uma possibilidade. A outra vem de alegações de que Rexford e 3 outros homens solteiros se estabeleceram na área, daí o nome Bachelor, que significa solteiro em português. O cemitério Bachelor's Grove, ou Bosque dos Solteiros, como eu falei para vocês, é conhecido por ser um dos cemitérios mais assombrados dos Estados Unidos, apesar de hoje em dia guardar apenas 80 sepulturas. A sua fama se deve principalmente a uma lenda que rola ali de que na década de 1920 e início da década de 1930, famosos mafiosos, como era o caso do Al Capone, usavam o lugar como um ponto de desova para descartar, corpos daquelas pessoas que eram indesejadas, para suas organizações e aqueles que os deviam dinheiro. Logo atrás do cemitério, acessível por um buraco na cerca, há um lago de drenagem de fossa para o sistema de esgoto próximo. Este lago fica em uma rodovia comum usada por gangsters da lei seca para escapar da cidade. A lenda local diz que este lago em particular era um dos locais favoritos para despejo de corpos por Al Capone e suas gangues do lado sul. Muitas pessoas relatam sentimentos pesados ao ficar na margem lamacenta do lago coberto de algas. Outros relatos comuns incluem ouvir grandes respingos, mas não ver ondulações ou evidências de que algo pesado tenha sido jogado na água. De acordo com um manuscrito de 1917, o primeiro sepultamento foi o de Elise Scott, em novembro de 1844. No entanto, a data de sepultamento mais antiga publicada no jornal local Blue Island Sun Standard lista William Nobles como tendo sido enterrado em Bachelor's Grove em 1838. Acredita-se que os últimos sepultamentos a ocorrerem no cemitério foram os de Laura McGee, em 1965, e Robert Shields, em 1989, que foi cremado e enterrado no jazigo da família. Durante a década de 1970, foi que o local ganhou a fama de ser assombrado e atraiu a atenção de caçadores de fantasmas e alguns aventureiros que frequentavam ali o local. Exatamente devido à sua localização isolada, que esses jovens, que essas pessoas passaram a frequentar ali o lugar e infelizmente ele foi vandalizado. Gente, durante esses atos de vandalismos, tiveram até caixões que foram desenterrados, o que, segundo algumas pessoas, perturbava violentamente os espíritos daquelas pessoas que estavam sepultadas ali. Segundo fontes, foram durante essas reuniões que começaram a rolar ali os boatos, das aparições fantasmagóricas, da casa que aparece e desaparece. Também a lenda de luzes que aparecem flutuando e etc. Claro que existem aquelas pessoas que são céticas, quanto a essas histórias que rolam ali. Mas o fato é que o cemitério já foi palco de mais de 100 relatos, no mínimo estranhos, que vão desde aparições fantasmagóricas, sons inexplicáveis e até orbes. Pessoas alegam ser tocadas, mordidas, sentir os pelos do corpo arrepiar, sensações de queda de temperatura. Aparições de luzes azuis piscando e se movendo entre as lápides também são muito relatadas. Alguns relatos também mencionam que essa bola, que tem o tamanho de uma bola de bilhar,
Alguns falam que a bola é do tamanho de uma bola de basquete, desaparece quando alguém se aproxima, para depois reaparecer logo atrás. Existem alguns relatos do surgimento de uma segunda bola de cor branca que acompanha a bola azul e elas se fundem e formam uma bola vermelha. De acordo com uma transcrição de áudio de um discurso feito por um professor de escola local, supostamente houve um incidente em 1963 sobre 3 meninos perdidos na floresta nas proximidades do cemitério que foi impresso nos jornais. Quando os meninos foram inicialmente encontrados pela polícia na estrada principal, depois de ficarem perdidos por algumas semanas, todos os 3 só conseguiam falar sobre uma luz azul e nada mais. Nesse mesmo período, 5 homens também testemunharam uma luz azul que flutuava ali na floresta adjacente ao cemitério. Segundo eles, era por volta de 2 horas da madrugada, no final de outono de 1963. Segundo eles, todos os 5 estavam parados na extremidade norte do lago, próximo a um ponto de parada de carros que hoje em dia não existe mais. E segundo eles, gente, essa luz que eles avistaram começou a flutuar, passou por cima do lago e começou a seguir em direção a eles. O interessante, gente, é que todos eles contaram a mesma história. Então eles finalizaram falando que eles ficaram apavorados, com aquela luz, e eles entraram no carro e começaram a dirigir desesperados. E segundo eles, essa luz continuou seguindo enquanto eles dirigiam. Um dos túmulos mais conhecidos em Bachelor's Grove é o de uma menina que morreu misteriosamente no início dos anos 1900. Visitantes do cemitério costumam deixar bugigangas e pequenos brinquedos em sua lápide. Fotografias de seu túmulo geralmente incluem orbes. Algumas lendas dizem que um bebê pode ser ouvido chorando no cemitério nas primeiras horas da manhã, pouco antes do amanhecer. Nos registros ali do cemitério falam que existe ali um corpinho, de uma menina que foi sepultada, e essa menina, pelo que eu pude entender, era uma das filhas de um dos fundadores ali da região. Então, assim, ou quem sabe é o espírito do filho perdido da Madonna de branco, de quem nós vamos falar em breve. Também dizem que muitos visitantes e guardas florestais encontraram por diversas vezes restos mortais, ossadas de animais que foram deixadas ali na margem dos rios. Segundo essas pessoas, esses animais foram infelizmente sacrificados em rituais satânicos. De acordo com Jason George, do Chicago Tribune, o corpo de uma adolescente foi encontrado na floresta no ano de 1966 e de um rapaz que teve a sua vida tirada pela sua namorada no ano de 1988. E o corpo desse rapaz, gente, foi abandonado dentro do cemitério. Uma das aparições mais conhecidas do cemitério é o espírito de uma mulher. Dizem que ela anda pelo terreno carregando uma criança durante a lua cheia. Um grupo de investigadores paranormais conseguiu capturar esta imagem usando uma câmera infravermelha de alta velocidade. A fotografia foi tirada em 1991 por Judy Fels durante uma investigação paranormal pela Ghost Research Society e publicada no Chicago Sun-Times. O cemitério estava vazio, exceto pelos membros do grupo com ela. Na foto, uma mulher está sentada em uma lápide trajando um vestido longo e antigo da virada do século. Ela tinha longos cabelos castanhos e estava olhando para longe de perfil. Estudando os detalhes, partes de seu corpo são semi-transparentes, especialmente sua cabeça e pernas. Ela não estava presente quando a foto foi tirada. Segundo Judy, essa é uma das fotos mais claras que ela já viu até hoje. Além disso, pesquisadores também relataram fenômenos de voz eletrônica captadas ali no local. No entanto, há relatos de uma fotografia anterior da Madonna de Bachelor's Grove, também conhecida como a Mulher de Branco ou a Senhora de Branco, tirada em 1979 por um grupo de investigadores paranormais amadores. A fotografia mostrava uma figura vestida com um manto branco esvoaçante com capuz, carregando o que parecia ser um bebê nos braços. A imagem imediatamente chamou a atenção tanto da comunidade paranormal quanto dos céticos, devido aos detalhes impressionantes da figura em contraste com o cemitério escuro e desolado. Disse que a figura na fotografia tem uma aparência suave, quase brilhante, o que a diferencia do restante da cena, que estava envolta em um véu de sombra e neblina. Com o passar dos anos, muitos outros visitantes também relataram ter visto a aparição dessa mulher de branco. Porém, já nessas aparições, a mulher de branco já não surgia mais com um bebê segurando nos braços. Em vez disso, ela é simplesmente descrita com uma aparência muito melancólica, muito triste, usando um vestido branco.
Segundo essas pessoas, ela caminha ali por entre as lápides como se ela procurasse por alguma coisa. Embora o que ela procura permaneça um mistério. Será, gente, que não existe, sei lá, um médium, alguém que esteja disponível para ir até o local, né, para verificar, né, se capta alguma coisa, para ver se consegue ajudar esse espírito, se é que isso de fato é verdade? Com o tempo, diversas versões ligadas à aparição da mulher de branco surgiram. Uma dessas versões fala, né, do espírito enlutado de uma mãe que perdeu seu filho e que busca até hoje pelo reencontro com ele. Outras pessoas falam que esse é o espírito de uma mulher que morreu de forma trágica e que foi enterrada no cemitério. Só que supostamente ela teria deixado alguns negócios pendentes e por isso seu espírito não consegue encontrar paz. Além das aparições da Madonna de branco, investigadores paranormais também relataram alguns fenômenos incomuns dentro do cemitério que incluem pontos frios, ou seja, existem alguns lugares que tem assim um frio extremo. Isso daí não tem uma explicação, né, normal. Ruídos estranhos e vislumbres de figuras sombrias. A lenda do fazendeiro fala e afirma que na década de 1870 tinha um fazendeiro e o seu cavalo que estavam arando ali a terra. Por algum motivo desconhecido, o cavalo se assustou e puxou o fazendeiro e o arado para dentro do lago, né, aquele lago que fica ali adjacente, resultando na morte de ambos. Segundo a lenda, o que ocasionou a morte do dono e do seu cavalo foi o peso do arado combinado com o fato de que o fazendeiro infelizmente não sabia nadar. Existem diversos relatos de pessoas que alegaram ver os espíritos do fazendeiro e do cavalo e que quando essas pessoas vão se aproximar, que os espíritos desaparecem como fumaça. Em 1984, uma pessoa relatou ver a aparição fantasmagórica de um monge caminhando lentamente pelo cemitério Bachelor's Grove em direção à estrada. Até hoje, há quem diga ver orbes de luz, sombras estranhas e ouvir vozes de pessoas vindas da lagoa. Também existem os relatos de uma casa mágica, como também é conhecida, mas vamos chamar de casa fantasma. Diversos relatos também rolaram ali sobre esses avistamentos. O interessante, gente, é que todas as pessoas que veem essa casa, né, essa suposta casa fantasma, descrevem como sendo uma casa branca vitoriana, com um balanço na varanda e uma luz suave que vem de lá de dentro. Segundo essas pessoas, quando elas se aproximam, a casa desaparece. Dizem que caso alguém consiga entrar nessa casa, ela nunca mais conseguirá retornar. Durante anos, explorações ali no local negavam que já tivesse existido uma casa ali por aquelas redondezas. Porém, mais recentemente encontraram duas fundações de que duas casas existiram sim ali no local, o que deram uma certa veracidade, né? Um fundinho de verdade ali a essa história. Dizem que de vez em quando surge uma estranha névoa ali e que da mesma forma como ela surge, misteriosamente ela desaparece. Também existem diversos relatos de pessoas que afirmaram ver o fantasma de um grande cão negro que se posta na entrada da estrada. Segundo essas pessoas, quando elas foram se aproximar ali do animal, ele desapareceu bem diante dos olhos delas. E essas pessoas também todas afirmaram que aparentemente o cão é da raça Doberman. Um grupo de meninos falaram que estavam ali pedalando, né, pela região, quando eles olharam para trás e avistaram um grande cão negro que corria na direção deles. Muito assustados, eles pedalaram em disparada. Quando eles olharam novamente para trás, o cão misteriosamente havia desaparecido. Também existem relatos de um cão da raça Rottweiler que apenas observa as pessoas sem nunca latir. Eu achei, imagina, né, gente, quem já assistiu aquele filme, A Profecia, a versão original e até o remake também, vai lembrar daquela cena do cemitério etrusco, onde os cães, né, da raça Rottweiler começam a surgir ali. Imagina. Existe ainda uma lenda do zelador, mas aí eu já achei uma coisa que não tem nada de fantasmagórico. Segundo a lenda, existia uma casa do zelador ali próximo ao cemitério e a primeira versão fala que ele enlouqueceu e tirou a vida de todos da sua família, que depois ele também tirou a sua própria vida.
Já uma outra versão também fala que ele, enlouquecido, tirou a vida de toda a sua família e que depois ele foi pego, né, por pessoas ali, acho que vizinhos, que ficaram revoltados, tirou a sua vida e que todos foram, né, depois incendiaram a casa com todos dentro. Atualmente o local é bem cuidado e conservado pelo distrito do parque, porém sempre tem aqueles vândalos que conseguem entrar e deixar sua marquinha no local. Olha, gente, o vídeo de hoje foi bem curtinho, mas eu acho essa história interessante. Eu acho que, claro, né, que existem muitos exageros, muita fantasia, como na minha opinião, é o caso dessa casa mágica, essa casa fantasma que surge, né, diante dos olhos para logo depois ela desaparecer. Principalmente o fato de que, caso vocês entrem, depois vocês nunca mais vão conseguir retornar. Para mim parece uma coisa meio Caverna do Dragão. Mas existe a foto, né, da Madonna de branco que foi tirada lá por aquela pesquisadora paranormal, a Judy. E, inclusive, gente, essa foto ela passou por perícia e foi comprovado que não existiu nenhuma manipulação ali, né, naquela fotografia. Então, realmente, pelo menos um espírito foi capturado. Como eu fui passando para vocês, vocês viram que tiveram também registros de orbes, né? E eu acredito, gente, que todo cemitério, todo Campo Santo guarda, sim, muita energia. Eu acredito piamente na sobrevivência do espírito após a morte, né, do corpo, na matéria. Então, eu acredito sim que nesses lugares muita energia, né, talvez até alguns espíritos possam ser captados, como foi o caso da Madonna de branco. Também existe um cemitério lá na Escócia, eu esqueci o nome agora, mas eu vou deixar na tela final, porque tem um mausoléu lá dentro desse cemitério que é extremamente assombrado. E se eu não me engano, gente, também nesse cemitério é que diversas pessoas relataram avistar o espírito de um cão, que eu não me recordo bem essa história, mas muitas pessoas relataram ver o espírito desse cãozinho, que eu acho que rondava por lá porque o seu dono tinha sido sepultado dentro desse cemitério. Se eu estiver errada, me perdoem, mas eu realmente eu não me recordo. E me corrijam caso eu esteja errada. Eu vou adorar saber a verdade. Mas é isso, gente. Vocês já conheciam essa história? Eu creio que não, porque esse cemitério não é muito famoso aqui, né, no nosso país. Inclusive tem diversos outros cemitérios, né, com fama de assombrados que eu vou trazer depois para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo curtinho, tá? E é isso, meus amores. Um beijo nos seus corações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um bom restinho de domingo.